Boa tarde, gente. Eu vou fazer só esse vídeo aqui rapidinho, só para poder ajudar o pessoal da área de saúde, né? Eu sou técnico em enfermagem, estou terminando agora minha graduação em enfermagem também pela UFBA, e já passei por várias unidades, sou técnico desde 98, né? E tenho uma visão na segurança do trabalho. O Ministério da Saúde, mais a Secretaria de Saúde aqui do Estado da Bahia, liberaram esse documento, né? E também esse documento. Ambos nos ajudam a fazer a questão do manejo, na questão do Covid aqui, né, na situação do Covid. O que está colocando aqui nesses dois documentos é que o profissional de saúde vai ficar extremamente exposto, né? Por quê? Porque ele vai ter que fazer a avaliação, vai ter que triar, e se em algum momento tiver uma grande demanda, ele vai ficar de frente. Só que nós estamos sem uma análise de risco adequada. Nós temos todas as propostas, mas não temos isso ainda treinado, implementado. Quem trabalha com segurança do trabalho sabe que a gente precisa treinar, treinar e treinar, mudar o comportamento, né? Então, se a gente pensar em análise de risco, desculpa a pobreza aqui da situação, né? Se a gente pensar em análise de risco, a gente vai ver que a gente tem que analisar ambiente, o comportamento do indivíduo e a tarefa. Eu aqui com esses dois documentos eu consegui montar mais ou menos a questão da tarefa e lógico eu entendo porque por causa da prática. Bom, a primeira coisa é que a gente tem que identificar qual é o tipo de situação que está chegando. Mas esse usuário, quando chegar para a gente na unidade básica ou na UPA, ele vai ter que entrar por algum lugar. E não pode ser feito da mesma maneira que a gente faz. Não pode ser sentando ele em um lugar. Ele tem que ser levado até um local, passar pela recepção triagem, recepção principalmente, se identificar, não entregar essa carteirinha a você, né? Você não tem que pegar, ele vai te passar o CNS ou a identidade. Mas para ele entrar, ele deveria ser encaminhado, tem um caminho certo, né? Isso quer dizer que o ideal para a gente seria a gente fazer uma trilhazinha, que nem a gente faz em fábrica, né? Ó, assim mesmo, trilhas com uma linha amarela, uma fita vermelha, e ele está identificado aonde ele vai vai estar parado nessa fila, com a distância de pelo menos 1 metro entre o outro, pelo menos 1 metro, legal 1,5 metros, mais 1 metro, tá? Antes dele chegar a entrar na unidade, ele deve ter um local disponível a máscara. Não é uma pessoa entregando, é uma máscara, deve estar disponível. A gente tem que achar um jeito de deixar a máscara para ele colocar, né? Então, ele pode pegar uma máscara dessa, né? E ele mesmo vai colocar no local, né? Depois eu vou usar essa máscara para fazer um teste, né? Para vocês lembrarem que no caso do profissional é outra máscara, essa máscara é apenas para que ele ao tossir não deposite o espirro dele ou as gotículas em cima de você. Quando ele chega lá no seu computador, você não deve usar canetas ou objetos de qualquer tipo, né? Isso aqui não é uma caneta, né? Por quê? Porque esses objetos que a gente deixa, eles vão ser transportados para outros lugares. Então eu vou estar aumentando as áreas de contato, os depósitos. Saiu agora, hoje, um artigo na New England, já falando da questão do plástico e do aço, né? Quanto tempo aumenta a permanência do vírus. Bom, com isso, quem é o suspeito, né? Quem é o cara que está chegando ali? É um cara que deve ter febre, então eu vou precisar medir, daqui a pouco eu vou falar disso. Tosse, dispneia, alguma dor no corpo e alguns sintomas respiratórios que estão levando ele ali, por exemplo, com dificuldade para respirar, né? Bom, esse sujeito vai passar por algumas situações. Ao recebermos ele, a gente vai ter que se manter distante. A gente tem um grande problema. A gente, quando ele for passar por atendimento, ele vai estar usando... A gente vai precisar usar um termômetro, e normalmente o nosso termômetro de contato não é de infravermelho, que seria ideal para a gente, né? A gente vai precisar usar outros instrumentos, né, enquanto técnico, enquanto enfermeiro, onde a gente vai perceber
que esse a gente sempre usou e está orientando ele, por exemplo, a isso aqui, ó. E eu vou verificar a pressão dele em alguma situação, se ele tiver hipotensão, se já for grave, né? Então eu estou colocando meu esfígado numa área de contato e estou sempre usando sem proteção, né? Podemos ter eliminações, como no caso de diarreia, raros, mas síndromes desse tipo com corona, às vezes provocam a diarreia. E aí eu vou ter que fazer troca, né? Bom, se você está exposto a alta ou baixa demanda, né, você vai precisar manter a distância, só que você não tem essa distância, vai ter que se aproximar. Então as barreiras que seriam ideais seria ele estar numa sala e você na outra, mas não vai dar para fazer isso, você vai ter que fazer exame, né? E aí o Ministério da Saúde propõe? Ele propõe que você faça uma contenção respiratória por máscara cirúrgica. Isso no paciente. Em você, pelo amor de Deus, se você está atendendo, o ideal é que a gente tenha uma máscara que vá para além de uma situação simples, né? Você precisa de um protetor facial. E por que um protetor facial? E na China eles chegam a usar N95, né? Ou PFF2, mas N95 nesse caso especificamente, né? Que a gente tem que ter um cuidado danado, porque a maioria das pessoas quando usam máscaras, né, o normal é elas ficarem se ajustando. Máscara incomoda, máscara irrita, ela satura. Essa não é, essa aqui é uma máscara boba, ela serve para controlar o que eu elimino, não o que vem de fora, porque, ó, então o que vem de fora entra, tá? Eu preciso que ela vede, né? Quando você tiver uma N95, teste ela, vede a vedação, para que a gente possa saber se ela está conseguindo vedar. Ajustou ela, vedou. Faz o teste de vedação, né? Positivo e negativo, aí no caso, se ela tiver válvula. Para que você possa utilizar ela confortavelmente. Mas essa máscara aqui, se alguém espirrar em você, ela não está te protegendo. Essa propriamente. Tá ok? Quando a gente fala de proteção por óculos, os óculos, né, aqui vocês vão ver, ele não está usando óculos. Óculos, quando a gente fala de proteção, ampla visão, tal, eles causam lesões. Então, se você pegar um profissional chinês trabalhando, ele tem dupla proteção. Tá vendo? Só que isso causa, em muitos casos, daqui a pouco eu vou voltar com essa imagem para vocês perceberem. Ó, isso vai lhe causar um dano. Tá vendo? Lesões que vão ser permanentes, porque o que acontece? É uma pressão muito grande sobre a sua face. E você começa a ficar incomodado. Então, para quem está na recepção, é preciso ter uma simples. Mas precisa, tá? A gente vai dizer que não, mas precisa. A pessoa pode tossir a qualquer momento. E a coisa mais idiota do mundo é, num atendimento desse, a gente permitir que profissionais adoeçam. Porque se eu perder ele, eu não tenho quem atender depois. Quem é que vai continuar atendendo, né? Então, assim, essa pessoa tem que estar protegida. Vocês vão ver também que para o profissional passou daquela recepção, ele deve ir para uma sala ventilada, mas sem ar-condicionado. Eu sugiro até que o atendimento não seja nem... Se a pessoa estiver bem, né, assim, podendo ficar em pé, o atendimento seja todo em pé, quase todo ele, para ganharmos tempo. E deve ser muito breve. O protocolo de atendimento é descartar o que realmente vai para casa e o que não vai para casa, e o que vai para o hospital. Então a gente tem que ser muito breve, né? Os exames têm que ser muito rápidos. Se um atendimento for de 5, 6 minutos, para mim é ótimo. Se ele for de 10, 15, é muito triste. É muito devagar e eu aumento minha área de contaminação. O profissional enfermeiro que estiver atendendo, ele deve lembrar que isso aqui não é roupa que o protege. A roupa que está aqui é apenas a vestimenta dele, de estar ali naquele lugar. Essa roupa aqui não me protege de nada, muito pelo contrário, eu ainda posso levar a contaminação a outro lugar. Então eu preciso ter uma capa, uma proteção. Eu preciso ter uma primeira luva e uma segunda luva.
Aí você vai me perguntar, por que tanta luva? Por causa do vírus? Não. Por causa da contaminação. O vírus em si poderia ser qualquer um. Mas o que a gente está fazendo agora? A gente vai estar sob uma exposição muito grande. Então o ideal é que a capa e tem uma luva. E aí vocês vão ver que isso dá um trabalho danado, porque a sua mão vai ficar suando demais. Mas é fundamental. Se você tiver que atender 50 pacientes naquele dia, fazer essa loucura, e pode ter isso, você não vai ter controle de onde você colocou as mãos. Os aparelhos que você usar, não use, como eu falei, não use caneta, use o computador, porque você pode colocar uma capa e higienizar. Então sua área de contato vai ser mínima possível. Isso que a chinesa faz aqui é um grande erro. Esses papéis aqui e essa caneta não ajudam em nada. Se ela tivesse só um computador ali na entrada e outro quando você foi para o consultório, seria ideal, né? Agilizaria, diminuiria bastante a área de contato. Bom, durante o atendimento, a gente tem alguns procedimentos, alguns instrumentos que a gente usa. Então, já viu que termômetro, o ideal seria o infravermelho. Mas tem instrumentos que a gente usa que a gente vai ter que mudar alguns hábitos. Por exemplo, quando a gente pega um esteto, né, a gente costuma limpar aqui e aqui. Só que a gente não manipula ele aqui e aqui. A gente manipula ele por inteiro. Então a cada paciente é tudo. Não é parcial. Eu não sei quem foi o paciente que entrou por último, o que havia lá, né? Então não é só essa área aqui, tá? Outra coisa que é importante, esse carinha aqui, ó, se a gente precisar usar, deixa eu mostrar para vocês. Pá, gente, ele tem uma lista. E essa área a gente coloca em contato em todos os pacientes, né? Então, daqui para frente, se o cara entrou e eu estou ensinando a ele a tossir aqui, fica difícil, essa área aqui não está limpa. Então ela está contaminada. Eu vou ter que dar um jeito. E não vai ser higienizando, não dá, vai ser álcool demais aqui. Eu vou ter que colocar papel toalha, fazer alguma coisa que consiga evitar esse contato. São características desse atendimento que a gente está fazendo, né? Como eu falei antes, né? O uso simples de máscara facial não vai te proteger. Se você não tiver uma proteção, porque a gente usa muito a face, muito. A gente leva a mão toda hora, em qualquer lugar aqui, para poder limpar, né? Então, assim, a gente tem que ter essa barreira facial. Isso aqui, para mim, é um ponto-chave. É caro, né? Você comprar uma máscara de 1,45, outra de 72. Esses equipamentos são pesados, deixam marcas. Você tem que se habituar a trabalhar 4 horas por dia com um negócio desse. Por que 4 horas? Porque você vai ter um intervalo e tal. Quando você vai ao banheiro, se descartou a primeira luva, vai ter que descartar a segunda, que é o que está te protegendo de fato. Tá? Né? E você vai descartar a capa, em alguns casos. Né? Então, assim, cuidado com as proteções que vocês estão usando. Nada de sapatos abertos agora. Agora vamos fechar tudo mesmo, né? Para que você não fique com neura com relação a todas a propagação do vírus, né? Todos os equipamentos, quando você vai fazer o swab, né, e a limpeza, a retirada do material para teste, os materiais devem estar organizados, bem organizados, numa área bem delimitada. Lembra da bandeja, né? Então, a gente vai deixar tudo bem certinho, nada espalhado. Se você puder diminuir seu consultório, melhor. Quanto menor ele for, melhor. Nesse sentido, a gente não está querendo deitar ninguém, fazer nenhum exame ginecológico, nenhum preventivo, nada. O que a gente precisa agora é ser bem objetivo. Você vai para casa ou você vai para o hospital. Aqui na Bahia, a gente tem o que a gente chama de referência, vai ter uma referência a hospitais secundários. A gente tem que saber encaminhar isso. E aí pode ser uma hora que você vai ter que fazer uma oximetria, né? Avaliar o estado, situação respiratória daquela pessoa, né? Então, temos que ser breves.
né? Finalizar o atendimento da forma mais rápida possível, não é nada de meia hora. Quanto mais tempo, mais exposição, mais acúmulo de gente lá atrás, né? Mais confusão, mais retenção. Então a gente precisa ser mais breve possível. Luva e máscarazinha furada. Entenda o seguinte, é obrigação do Estado te fornecer todos os equipamentos necessários. É obrigação do teu empregador te fornecer todos os equipamentos. Não é um favor. E você, enfermeiro, você, técnico, não está lá por amor à profissão, não. Você está lá porque você é um profissional. Acima de tudo, um profissional. E profissional nenhum tem que adoecer. Nenhum. Muito menos morrer. É uma tolice pensar dessa maneira, que estamos lá porque somos éticos, porque somos amorosos. É um erro. Temos que ser humanos. Mas não precisamos morrer, porque temos filhos, temos família, temos mães, temos avós. Cabe a nós saber se cuidar e dizer não quando não tiver condição. Dizer não. Porque se não tem condição, chama o prefeito, chama o governador, chama o presidente, manda atender no seu lugar. Por que você tem que morrer por eles? Eles têm que dar verba pra gente, eles têm que dar dinheiro pra gente. É assim que a coisa funciona. Entendeu? Então, em termos de segurança do trabalho, a gente tem que cuidar de nós mesmos, tá? Quando você estiver na UPA, quando você estiver no hospital, o teu enfrentamento pode ser muito pior, porque as horas são uma seguida da outra e muito rápido. Aquelas roupas que se usam cobrindo a pessoa todinha são extremamente importantes, tá? Lembre que você vai errar quando for ao banheiro. Lembre que você vai errar quando der o intervalo do almoço. Lembre que você pode errar quando tirar a roupa. É ali que a gente está errando mais, tá? Então, vamos tentar tomar cuidado conosco, tá? Precisamos rever as UBSs, as estratégias da família que forem trabalhar, tem que ser muito bem treinada, preparada para fazer as filinhas, para separar as pessoas, para evitar o contato máximo. Não é deixar porteiro selecionando e quem quiser passar, porque esses vão morrer, entendeu? Porque lá na estratégia de saúde da família, o que nós mais temos são profissionais debilitados na saúde, com comorbidades, com idades avançadas, principalmente ACS, tá? E aí, a gente vai estar matando a nós mesmos. Cuidado. Boa sorte para todos nós, que a gente enfrente isso junto e que saiamos todos vivos disso tudo.